Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, dia 21 de março. Para nossa alegria, o Nicolas Sessler está competindo na volta da Normandia, na França, com a equipe dele, com a Global Six. É a estreia dele na temporada e com isso ele está fora do programa. Quem vai participar aqui comigo é o Álvaro Pacheco, o outro gregário, terceira parte dessa comunhão aqui na Gregário. Vamos colocar ele logo na conversa. Bom dia, capitão. Você não está na Espanha, está em São Paulo, mas é uma honra ter você aqui com a gente. Então, honrando aqui a cadeira do Nicolas, que está lá na Normandia, e nós torcendo por ele. Um amigo estava falando uma coisa engraçada, né? Porque, apesar de ter um monte de confusão, o fato de ter acontecido a Estrada Bianchi, Milano-San Remo, é quase como se as estações do ano começassem a voltar à normalidade. Você tem verão, primavera, outono, inverno. Então, acho que isso dá um conforto para a gente, de saber que as coisas estão tendo um ritmo como a gente está acostumado antes. Você sabe que isso me marcou também, porque semana passada a gente falou do Giro do Interior, que voltou a acontecer, a previsão do Tour do Rio, com o anúncio da data do Desafio Tour do Rio. Essa semana eu também vi um anúncio da Volta de Santa Catarina, prometendo voltar ainda esse ano. Essa sensação de retomada, ela é 360, assim, tem acontecido várias coisas que dão essa expectativa e as datas das grandes provas também, né? A gente vai ter aí, na sequência, agora as clássicas belgas e depois as 3 grandes voltas, coisas que fugiram um pouco da normalidade nesses últimos 2 anos, né? Agora, nesse sábado, Álvaro, a gente teve um grande evento. A gente teve a vitória do Matej Mohoric, do esloveno, na Milão-São Remo, que é a mais longa das clássicas, né? 293 quilômetros. Uma clássica que muitas vezes é considerada a clássica dos velocistas, mas não foi dessa vez. Foi uma prova muito rápida, mas a vitória ficou com um cara que conseguiu largar todo mundo na descida. Você, como ouvinte, eu tenho certeza que assistiu a prova. Eu queria saber a sua impressão, como é que foi a sua emoção assistir essa prova. Eu chamo de teste para cardíaco, porque ali depois do pódio você não respira mais, né? Eu acho que depois da Cipressa, né? Agora, uma coisa que marcou foi de que o Pidcock fez água, né? Então, é um cara que... E aí é aquela história que sempre se fala de prova acima de 200 quilômetros, de que é outro tipo de ciclista que aguenta esse tipo de coisa, e o Pidcock é superlativo, tudo que ele vem fazendo, mas na hora que chegou ali andando a 55, 57 de média, antes só dos topinhos ele já fez água e puxou para o lado. Diz que ele está com uma virose, uma coisa que tem perturbado o pelotão, né? Muita gente nem largou, né? Recuperando aqui o próprio Caleb Ewan, que era um dos favoritos, o Julian Alaphilippe, que era um dos favoritos, e alguns outros grandes nomes nem largaram na prova, brincaram com a virose eslovena, porque era o medo do Pogačar, que era a grande estrela. E aí, contrapondo ao Pidcock, que era um cara que vinha bem discreto, a gente ficou acreditando que podia ser um poker, né? O Mathieu Van Der Poel estreou de surpresa, falando que ia passear e fez pódio, ficou em terceiro. Para quem não acompanhou a prova e ainda não está familiarizado, o pódio ficou com o Matej Mohoric, o Anthony Turgis, da Total Energies, que é a equipe do Peter Sagan, e em terceiro ficou o Mathieu Van Der Poel. E aí, a gente tem uma história, Álvaro, que era a seguinte: tinha uma expectativa enorme para o Wout van Aert e para o Tadej Pogačar, eram os 2 grandes favoritos. Ficava a expectativa de como é que seria possível o Tadej Pogačar vencer uma Milão-São Remo tão forte, de um start list tão forte, porque as subidas não permitem o escalador dar um punch e abrir uma grande vantagem. Ele, de fato, não conseguiu, mas ficou muito claro que ele tentou, né? Ali no pódio, tanto na Cipressa, que foi a Cipressa mais veloz dos últimos tempos, quanto no pódio, onde ele fez pelo menos 4 ataques contundentes ali. De fato, não conseguiu largar, mas foi muito valente também o bicampeão do Tour de France. E, Leandro, uma coisa que acho que dá alegria a todos nós, de que no passado, e nós vivemos a polêmica era de Lance e companhia, onde você tinha alguém que dava uma patada e ia embora. E o Pogačar, apesar de ser super-homem o que ele está fazendo, mas ele deu 4 e não conseguiu emendar e ir embora. Estava ali na roda dele o Van Aert, estava ali na roda dele
o Van der Poel surpreendendo a recuperação dele, mas mostrando coisas que a gente quer ver, e não conseguiu abrir. E eu acho que aí o esloveno, num senso de oportunidade genial numa entrada de curva, ele entrou melhor do que os outros, abriu aquela boca que já fica mais difícil de pegar e estabeleceu. É engraçado que outros Milan-San Remo já aconteceram dessa forma, né? De que você tem que sobreviver à subida, mas o ataque decisivo acontece na descida. E tem algumas nuances nisso, Álvaro, que é legal marcar, porque é o seguinte, o Mohoric não é uma zebra, ele é um cara que ganha menos porque ele precisa surpreender o grupo para ganhar. Então ele ganhou já nas 3 grandes voltas, Giro, e Tour, e Vuelta, etapas, quase sempre etapas com mais de 200 quilômetros. Então é um cara que tem a familiaridade com esses percursos muito longos. Uhum. Também um panache muito grande para descida. Então, e ele tinha, quando ele foi campeão mundial sub-23, ele ganhou com uma posição de super tuck que ninguém mais faz. Assim, antes da UCI proibir mesmo, quando todo mundo poderia fazer, a posição que ele faz era exclusiva. O Froome fazia parecido, que era pegar no centro do guidão. Alguns ciclistas conseguiam sentar no quadro e pedalar, mas fazia essa combinação só ele. E isso era uma questão de flexibilidade, mais do que coragem, né? Nem todo mundo podia, né? Só querer fazer isso. E aí a UCI proibiu essa posição e poderia sugerir que ele teria uma dificuldade, porque ele tinha esse grande talento, né, de descer, e ele achou uma alternativa num ganho tecnológico. A gente vai falar aqui, claro, do canote retrátil, que foi a grande introdução dessa Milão-São Remo, mas a gente vai primeiro falar do mérito esportivo, porque poucos ciclistas conseguiriam fazer o que ele fez esportivamente, passar com os ponteiros no pódio. Ele tinha um pequeno gap, que ele logo na primeira curva ele conseguiu cortar. E uma outra vantagem que eu acho que ele encontrou nesse arrojo para descer é que o Pogacar era do mesmo país que ele. E o Pogacar, sabendo que o sprint não era o mais forte característica dele, não quis perseguir o Mohoric. Uhum. E falou assim, olha, se eu vá vai o Van Aert, vai o Pogacar, e aquela indecisão, que é o que dá sucesso para toda fuga, é essa indecisão de quem persegue. Como não tinha mais nenhum gregário ali na descida do pódio, estava todo mundo um por um, não tinha muito o que fazer. Quem perseguisse demais o Mohoric ia se expor no sprint. E dessa indecisão é que fez sucesso. Tanto que o António Turgi atacou no finalzinho, conseguiu ficar em segundo, mas não conseguiu alcançar o Mohoric. É uma junção de fatores que permitiram que o Mohoric ganhasse essa prova, mas longe de ser uma zebra. É a vitória de quem mediu isso com muito detalhe. Diz que ele treinou muitos meses ali e já participou. Imagina, ele foi quinto, foi 11º e esse ano ganhou. Então é um cara que estava sempre na disputa, faltava um detalhe, e esse detalhe foi conseguir descer o pódio primeiro e usar o canote retrátil. Eu queria te perguntar, Álvaro, porque você é um cara que, entre os gregários, é o mais afeito às tecnologias. O ciclismo de estrada tem uma dificuldade de aceitar isso, né? O canote retrátil está aí, já tem quase 10 anos que ele é permitido pela UCI, foi melhorado, né? Porque ele tinha um uso difícil, um peso extra, e a primeira vez que ele dá certo, né? Por que o ciclismo de estrada é tão resistente a esse tipo de inovação? Esse é um palpite mega blaster para uma segunda de manhã. A minha suspeita é de que o ciclismo de estrada tem origem na Europa, principalmente a Europa Oriental, né? Itália, França, Espanha, Inglaterra. Bicicleta, como a gente conhece, foi inventada lá. E tem essa coisa mais conservadora, enquanto que o mountain bike nasceu na Califórnia de uma alma meio hippie. Então, eu acho que o mountain bike carrega essa coisa meio disruptiva, meio que, vamos brincar, além do que, no mountain bike, eu acho que a bicicleta faz mais diferença do que na estrada. Porque uma bicicleta com a tecnologia correta pode fazer a diferença entre você conseguir fazer um circuito, seja ele da modalidade que você fizer, que na estrada não faz tanta diferença. Então, se eu usar roda de perfil alto, roda de perfil baixo, canote retrátil, as clássicas são um laboratório eterno de suspensão, como é que eu neutralizo o pavê. Mas sempre, eu acho que o ciclista de estrada, ele tem medo da inovação porque tem uma coisa que ele não controla tudo.
E como ele está num limite diferente do mountain bike, que são, por exemplo, lá foram 6 horas e pouco, andando a 400, 500 watts, e de que não dá para quebrar nada, porque se quebrar nada, você foi embora. Então, acho que tem essa mistura, mas para mim, desses palpites, meio que entender Rio e São Paulo, porque que é diferente, eu acho que o mountain bike tem essa alma hippie de ter nascido na Califórnia, disruptiva. Então, ele abraça a novidade, ele quer a coisa nova. Tem duas coisas que a gente precisa passar aqui. A primeira é assim, nos anos 90, tudo que podia colocar numa bicicleta para fazer ela andar mais rápido se fez. Inclusive, na Paris-Roubaix usou suspensão dianteira, suspensão traseira de mountain bike. Era um peso, era inútil no fim das contas, mas se tentou e se venceu. O Duclos Lassalle ganhou 2 Paris-Roubaix usando a suspensão dianteira de mountain bike. É claro que ele usava ela no mínimo que podia abrir. Ele não queria que ela tremesse tanto, mas usou. E depois de um tempo isso começou a ficar um pouco mais resistente. Teve toda a restrição ao freio a disco, a resistência, também desculpa, fugiu, a coroa única, que já é usada no mountain bike nas situações mais adversas. Enfim, o canote retrátil ele tem uma grande vantagem para a descida. Quando proibiu o Super Tuck, quando você consegue rebaixar o canote para descer, e aí é onde casa o Mohoric nessa história, um dos melhores downhillers do ciclismo de estrada, com o canote retrátil, ele baixa o centro de gravidade dele, fica numa posição mais aerodinâmica e tudo conspira a favor. Não foi a descida mais rápida da história do pódio, mas foi muito rápida, foi 3:35, enfim, eu não tenho o número exato aqui para falar, não vou falar, mas não é o com da descida, mas é um tempo que permitiu a ele uma vitória monumental como essa. E faz muito sentido, né, Auro? Você tem um recurso, imagina, você foi quinto, você foi décimo, você foi 11º. Você não ganha a Milão-San Remo por um detalhe. Onde que está esse detalhe? Pode ser um canote retrátil. Não é por isso que ele venceu. Talvez essa tenha sido a pequena diferença que faltava a ele para buscar essa vitória. Eu diria, Leandro, 2 coisas. Primeiro, a história dele ter escolhido instalar um acessório que só ia fazer diferença na subida do final já mostra um pouco a atitude mental dele, de como ele estava assim, não só eu vou chegar vivo lá, como pronto para brigar, e isso vai fazer diferença. Então, quantas vezes a gente ouve aqui, na Gregário, de um ciclista que fala, hoje eu vou ganhar. E tem 80 pessoas junto com ele, e ele não controla, mas acaba ganhando. Então, quanto a atitude mental e o fato dele ter aquilo ali é um fator. E aí, famoso lá da Sky, das ganhos incrementais. Então, um desses sozinho não faz diferença, mas acho que o somatório desse cria uma atitude de motivação que faz diferença. Do canote, eu queria dividir de que eu só comecei a ter experiência de mountain bike de um ano para cá e fui convidado para testar várias bicicletas. E o que mais me impressionou foi o canote retrátil. Mais do que várias coisas, bicicletas elétricas de mountain bike, o freio, tamanho de roda. Porque o canote retrátil, e eu recomendo quem não teve experiência ter, ele te dá 2 coisas geniais. Primeiro, de que você faz microajustes na altura do canote em função do percurso que você está fazendo. Então, você pode subir e descer 2, 3 milímetros e achar a altura ideal para a sua pedalada, que é difícil explicar isso, não é muito racional. Mas eu senti essa diferença. E o segundo é de que na hora que você abaixa ele, e aí cito o nosso querido colunista Messiger, Rafael Messiger do Weight Winners, de que você abaixa o centro da gravidade e você fica na bicicleta estável, mas mais baixo, com menos arrasto. E a outra coisa que é do mountain bike, que você tira aquele obstáculo para você se posicionar. Por exemplo, o Roger teve 2 quase tombos que o canote estava mais abaixado. Talvez se ele estivesse mais alto, o banco atrapalhasse a retomada de controle dele da bicicleta. É difícil conjecturar. Palpite. Ele não caiu como ele já caiu outras vezes e como ele já desceu arrojadamente outras vezes. Então, quase que tem um ganho até mais psicológico, assim, de estar confiante. O que você falou faz muito sentido, de que ele fez tudo e mais um pouco por essa vitória e conseguiu confirmar isso com uma vitória incrível. A gente tem aí, eu acho que o Pogacar sai mais forte dessa Milão-San Remo, porque foi muito valente, foi muito combativo.
ele sabe que o degrau é um pouco mais abaixo, para as características dele, a Milão-São Remo é uma prova muito difícil ainda. Não acho que ele vai desistir de tentar, mas é o que o Museum fala, né? Que é uma das provas mais fáceis de completar. E acho que só 6 abandonaram essa edição. Uhum. Disso, mas é uma das mais difíceis de vencer. Vai ser talvez a monumento mais difícil que ele possa tentar. Mas, enfim, saiu forte porque foi lá e Valente tentou. O Mathieu Van Der Poel também sai muito forte porque todo mundo achava que ele ia ter muito mais dificuldade nesse recomeço. E ele foi lá e foi muito competitivo, não só marcando na subida, quanto sprintando na chegada, enfim, fez uma grande prova. E o Wout van Aert tem aí como o nosso amigo Alan do Bike Beleza fala, tem um triplex na cabeça dele, porque ele mais uma vez entra como favorito, não consegue ter a atitude de dono da prova, né? Ele marcou o Pogacar, ele fez muito esforço ali para controlar o Pogacar principalmente, mas não conseguiu confirmar o favoritismo dele para o sprint, levar a prova para a chegada. Enfim, eu acho que ele é quem sai mais perturbado dessa Milão-São Remo. E, claro, né, os ciclistas que não conseguiram nem chegar até ali na disputa. Foi muito legal, ó, porque tinha muita gente que é recorrente nessa chegada. O Demar, muita gente que estava... O Michael Matthews ficou em quarto de novo na Milão-São Remo. E muita gente que chegou ali pela primeira vez no bolo, como o Grimay, que é o eritreio, né, da equipe Intermarché, que é um cara que a cada semana surpreende um pouco o desempenho dele. Foi uma pena que o Peter Sagan não conseguiu, e aí tem uma disputa mecânica que pode ter sido preponderante, porque talvez ele com o Turgi poderiam ter feito algo surpreendente ali. Talvez ele teria um parceiro que ele nunca teve ali no pódio se ele não tivesse tido problema mecânico. Mas, enfim, só para fechar, confirmando, então, o Mohoric venceu a Milão-São Remo, o Turgi ficou em segundo e o Mathieu Van Der Poel ficou em terceiro. Esse é o pódio da primeira monumento do ano. A gente teve uma outra prova na Itália, Álvaro, feminino, o troféu Alfredo Binda. Muita gente ficou perguntando se precisava ter uma Milão-São Remo feminino. Eu acho que vai ter, eu acho que essa é uma questão de tempo de ter as monumentos femininas. Já existe, o ano passado foi a primeira edição da Paris-Roubaix feminina. Eu acho que isso é uma questão de tempo, mas a troféu Alfredo Binda preenche um pouco esse espaço, até inclusive por ser uma prova com muitas variáveis e ao mesmo tempo que ainda dá chance para as velocistas, e não foi outra que venceu, foi a velocista que é campeã mundial, a italiana Elisa Balsamo da Trek, conseguiu a vitória. E existe uma outra prova que também rolou na Itália, que chama Per Sempre Alfredo. E eu fiquei, Alfredo Binda, Per Sempre Alfredo, eu achei que era a mesma homenagem, assim, né? Tipo, você fica nisso, acho que muita gente pode estar ouvindo, também pode ter essa impressão, mas são 2 Alfredos, e vale a pena aqui contextualizar, porque o Alfredo Binda foi um dos grandes ciclistas da história, né? E além de um grande ciclista, foi o primeiro pentacampeão do Giro, foi tricampeão mundial, e foi um cara que foi notório por recebeu o prêmio da prova para não correr do Giro de Itália, uma edição. Tipo, os caras deixa outro ganhar, você recebe a premiação e fica em casa. Isso é uma cena folclórica do ciclismo. Depois ele foi diretor de prova, de equipe, da seleção e tal. Mesma coisa para o Martini, que foi um pouco mais modesto na carreira como ciclista, mas foi um baita de um treinador. Foi com ele ali que a geração italiana ganhou 6 campeonatos mundiais, com a geração do Saroni, do Moser, do Moreno Argentin, aqueles caras que o Gianni Bugno ganhou 2 vezes o Mundial. Ele era o treinador. E nessa prova que homenageia ele, o Per Sempre Alfredo, a vitória ficou com um outro ciclista da UAE, que vem fazendo uma grande temporada, é o time que mais venceu esse ano do Pogacar, o Mark Hirschi, um suíço, que você vai se lembrar dele pela São Web, e que foi contratado a peso de ouro pela UAE. O ano passado fez uma temporada meio morna, não muito ruim, longe de ser muito boa, e agora conseguiu essa vitória na Itália, uma vitória importante para ele ganhar moral como um ciclista que tem grande potencial. Quem não ganhou ainda esse ano é a equipe que ele fazia parte. A São Web, hoje DSM, é a única equipe World Tour que não venceu nada esse ano ainda, porque quem estava junto com ela nessa fila lá embaixo é a G2R, que ganhou uma prova na França com o Marc Sarrault, e aí agora só a DSM que não ganhou nada. Na França a gente teve 2 provas, uma vencida pelo Antônio Pérez da Cofidis e a outra com o Marc Sarrault da G2R.
isso fecha um pouco do que aconteceu de resultado, Álvaro. Esses foram os principais resultados da semana e eu queria entrar na agenda, porque essa semana agora a gente vai ter muita coisa legal, começando pelo Nicolas, que está correndo uma prova na França de 7 etapas. A gente tem uma grande torcida por ele, para que ele consiga uma prova sem transtorno, né? sem grandes problemas. Peraí, que eu esqueci de um grande evento que teve na volta do Alentejo, em Portugal, porque 3 brasileiros largaram para essa competição. Eu até comi uma bola na semana passada, porque um dos portugueses estava fixado como brasileiro, Guilherme Pereira, e apesar de não ter a referência dele na Europa, eu falei aqui que eram 4 brasileiros, mas são só 3. Desses 3, o Alessandro Guimarães foi o único que completou a volta, mas o mais importante, é a mesma coisa que a gente falou semana passada, é a alegria de ver 3 brasileiros competindo uma prova de excelente nível. A vitória geral ficou com o venezuelano, o Luiz Aulas, da Carro Rural, e a última etapa ficou com o Juan José Lobato, um espanhol que hoje compete pela Euskadi, mas já correu no World Tour, já correu na Jumbo Visma, é um cara muito bom também. E os brasileiros estavam lá, correndo de igual para igual. Essa é a notícia que a gente tem que falar sempre, porque tem sido muito bacana ver esses brasileiros todos correndo nas provas relevantes do calendário, né? Leandro, eu queria só fazer uma menção, já que você falou um pouco antes, do ciclismo feminino, de que a candidata clássica Estrada Bianchi teve o feminino, o Tour de France esse ano vai ter o feminino, a discussão de que a premiação feminina seja do mesmo nível da masculina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O ciclismo feminino é vibrante de ser assistido. Às vezes, a bateção de guidão é muito mais agressiva do que no masculino. E tem atletas fenomenais, nós aqui do Brasil, ou mesmo lá na Europa, mulheres que têm um plantel de vitórias em várias modalidades que não tem homens ciclistas masculinos com o mesmo histórico. Então, acho que essa é uma coisa genial que a gente está assistindo, importante. Ganha o ciclismo feminino de ter espaço, de poder viver do ciclismo, ganhamos nós, espectadores, de assistir esse tipo de prova. Eu tenho uma visão otimista de que isso é uma questão de tempo, que a gente já tem ciclistas carismáticas, como você mesmo disse, a própria Marianne Vos, que é a maior vitoriosa da atualidade em qualquer modalidade e em qualquer gênero, com quase 300 vitórias. E tem ciclistas como a Cécile Uttrup, que é a dinamarquesa da equipe FDG, que é um puro carisma. A própria equipe Trek tem muita gente legal. A principal equipe, que é a SD Works, tem um monte de gente também bacana. Tem húngara, tem holandesa, tem diverso, tem diversificado. Inclusive agora com ciclistas belgas, né, com a Lotte Kopeck, que ganhou a Estrada Bianchi, que não é tão comum. A Annemiek van Vleuten. Então tem muita gente boa, que é legal de assistir. As provas são legais e esse crescimento não só de quais provas passam, mas também de ter transmissão, de poder assistir, de poder vivenciar isso de perto. Não vai demorar muito para poder ser mais legal do que já é. Eu acho que é uma questão de reconhecimento que está vindo aos poucos. Essa ideia das equipes terem os dois, masculino e feminino, é muito bom. Acho que foi certeiro. Então, tem sido bacana mesmo, realmente. E o troféu Alfredo Binda foi uma prova muito legal. Quem não assistiu, quem tem GCN, pode assistir depois também o VT, porque é bem bacana o que rolou. Álvaro, vamos falar do que vem por aí, porque a gente tem a prova da Normandia que o Nicolas está competindo. Não é a prova com o melhor start list, mas é a prova que tem o nosso coração, porque o Nicolas vai estar lá. Fora isso, a gente tem uma prova também muito legal na Volta da Catalunha, na Espanha. Essa sim, uma Volta ao Tour, que os grandes nomes vão estar lá, o Nairo Quintana, o Simon Yates. Ali já tem uma preparação fina para o Giro de Itália, que começa dia 6 de maio, então a gente tem um pouco mais de um mês aí para o Giro, e a expectativa é enorme. A Volta da Catalunha é uma prova muito legal, para quem quiser acompanhar, passa por Girona, passa ali, o Fábio Leonel, que é um dos nossos grandes parceiros aqui, estava super empolgado, porque vai parte do trecho onde ele treina, onde os caras vão pedalar. Na Itália, a gente tem a Settimana Coppi Bartali, que era a prova que o Mathieu Van Der Poel ia estrear. Ele antecipou para correr no Milão-São Remo, mas também vai marcar a estreia do Chris Froome na temporada. É sempre uma interrogação e viu como é que ele está. Ele já disse que não está bem e que não é o melhor momento, mas que ele precisa voltar a correr. A gente vai acompanhar aqui também para ver como é que fica.
E na Bélgica, Álvaro, a gente tem 3 clássicas essa semana. A temporada vem com a De Pan, a E3 e a Gent-Wevelgem. Essas 3 provas. A Gent-Wevelgem, por exemplo, o atual campeão é o Wout van Aert. Uhum. São provas que são duras, mas que também permitem aí o sonho de alguns velocistas. A gente vai, então é quarta-feira, sexta-feira e no domingo. São 3 clássicas belgas. E aí, para terminar, eu queria falar com você, quando a gente fala de clássica belga, a gente fala da Quick Step. E a Quick Step está tendo dificuldade aí de se integrar, ser tão dominante ou ser tão significativa quanto tem sido nos últimos anos. Passou apuro na Milão-San Remo, foi bem coadjuvante, inclusive. E aí fica aí uma expectativa do que eles podem aprontar por lá, porque aí é terreno deles, né? A gente está vendo uma mudança do eixo, porque a antiga Sky Ineos, a Quick-Step, a Movistar, são equipes tradicionais com orçamento, com muita gente capaz, seja na bicicleta ou seja na equipe, e por algum motivo a mágica para de funcionar. Enquanto você vê a UAE, que não é uma equipe tão tradicional, a Jumbo-Visma, que é um trem expresso, um trem-bala, fazendo esses estragos, e um ciclista sem equipe, que é o Van der Poel, né? Então, essa dinâmica, acho que dá para ser uma certeza. Esse ano vai ser muito divertido de assistir prova. Vai sim, sem dúvida. Acho que essa, sem dúvida, esse é o nosso principal gancho para acompanhar as provas essa semana. Tem muita coisa acontecendo. E tem um fator, Álvaro, que é a inclusão do ascenso e descenso, que eu sei que está tramando aí agora para a renovação dos contratos, do World Tour, e que está deixando a briga pelos pontos muito relevante, ainda mais relevante. Então, as equipes que estão ali, Lotto Soudal, Arkea, Israel, DSM, todas elas estão ali brigando muito pelos detalhes. Então, estão muito mais valentes, buscando as fugas. E aí eu acho que a gente vai ter um ingrediente a mais também para acompanhar a temporada. Lembrando que agora em abril tem volta, mas é notório pelas clássicas. Então a gente vai ter bastante prova de um dia, principalmente na Bélgica, bastante coisa legal rolando. E aí na sequência vem as grandes voltas, que também é um outro perfil de prova, mas ninguém aqui perde por esperar. Aliás, uma menção sobre ação comercial: os 2 ciclistas correndo com a bicicleta do Contador, que seguraram a fuga durante muito tempo, ali dos 4 sobrados, com a bicicleta linda, inclusive aquele branco perolizado, e depois o Contador feliz, porque é uma exposição de marca que também conta, né? Eles sabiam que eles não tinham chance na hora que o pau ia comer, você via a margem engolindo, 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 mas o fato é que o tempo de câmera que eles ganharam com a bicicleta do Contador não tem preço, né? Não, e com o anúncio do Burger King ali também, que é um anúncio controverso. O Burger King apoiando o ciclismo. A gente até escreveu sobre isso no jornal do IQ, né, da IQ, porque é um fast food, né? É um tipo de comida que não é tão saudável quanto se espera, mas que é muito consumida. Em geral, os profissionais costumam usar as coisas menos industrializadas, né? Mas o hambúrguer é um prato preferido para os caras no dia de extensão, né? Onde eles podem dar uma relaxada. E é genial o Burger King, é legal. O McDonald's também já patrocinou, o Pizza Hut patrocina o Remco Evenepoel. Vale a pena ler lá também esse texto, que contextualiza um pouco dessas experiências que fogem um pouco do que é saudável, né? Do que é espírito. É importante alimentar o espírito também, não é só a tabela nutricional. Eu tenho uma experiência, Álvaro, com o pessoal na Race Across America, que estavam lá no suplemento, macarrão sem molho e não sei o quê, e aí lá no 4º, 5º dia os caras já não estavam aguentando mais tomar essas coisas, e aí eles falavam assim pro nutricionista: eu quero comer graxa, eu quero comer gordura. E a graxa. E aí foi o dia que todo mundo comeu o Burger King para poder dar uma relaxada. E renasceu. Renasceu, não tem a menor dúvida disso. A gente tem aqui experiências múltiplas como essa. É óbvio que não é o ideal, mas é altamente aceito. Álvaro, foi um grande prazer ter você aqui com a gente hoje no Gregário Radio. A gente deseja aqui, mais uma vez, toda a sorte do mundo no Nicolas na volta da Normandia. Espero que na segunda-feira que vem ele já esteja aqui com a gente de novo, mas você é sempre bem-vindo e foi muito legal falar sobre a Milão-San Remo, que vem por aí, e muito mais. Obrigado.
a todo mundo que ouviu a gente, perdeu uma parte desse programa. Ele depois fica completo no seu feed de podcast, aqui no próprio Instagram, ou também no nosso canal do YouTube. Lembrando que o Gregário Radio é um oferecimento da Chicon, o óculos do Tadej Pogacar e de muitas outras estrelas do pelotão. Muita gente aqui no Brasil usando o Chicon já, o Gideone Monteiro, o Alex Aceno, muita gente o Hugo Prado Neto. Então, fique ligado, aqui no Brasil, a Chicon é representada pela Gravitar, são nossos parceiros aqui, vale a pena visitar e conhecer um pouco mais. Um grande abraço e até a próxima segunda.